Agora sim! Bem-vindos! Hoje estamos fazendo então um primeiro encontro online dentro da proposta de troca, de partilha com a bússola. Eu tive problemas técnicos antes, mas agora a gente já aprendeu como que faz. Então, agora eu vou chamar. Agora sim! Agora Agora deu sim, Blan! certo. Boa Ela, noite! boa noite. Deixa eu aumentar aqui o volume. Que alegria, amiga. Bem-vinda, minha amiga, parceira. A gente é amiga há muito tempo e trabalhamos junto há muito tempo. E aí eu estou, então, nessa proposta, né, de levar a bússola como uma proposta de trazer leveza para quem cuida. E aí hoje nesse encontro de partilhas, que era um pouco para trazer um pouco de reflexões, das dúvidas. E eu foquei assim, nossa, mas se o objetivo é trazer troca, se o objetivo é partilhas, nada melhor do que partilhar com alguém que vivencia as mesmas coisas, tanto no nível como mãe, como profissional, como alguém que cuida de quem cuida. Então, Sim. por isso, eu chamei a Blan, ela prontamente disse sim, como sempre, né, amiga? A gente vai aceitando as loucuras das amigas, né? É isso. Boa noite, Belinha. Boa noite, né? Para quem entrar, ou enfim, para quem for assistir depois, né? Então, eu sou a Blandine, amiga da Bela, a pedagoga que foi parceira da Bela por muitos anos, né, Belinha? Sim. Então, o que você quer saber? Eu trabalho, Fala um né, na pouquinho escola. só do seu trabalho e um pouquinho o que que esse tema leveza, né, e essa busca de leveza com quem cuida tem a ver um pouco com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Tá bom. Eu trabalho como pedagoga, né, da equipe especializada de apoio à aprendizagem numa escola pública de educação infantil, aqui em São Sebastião. Trabalho também como neuropsicopedagoga na clínica Educaneuro. Atendo também como psicopedagoga e psicomotricista na clínica. Tenho os meus alunos, tenho os meus pacientes e na escola também tenho as professoras, a equipe, os funcionários, enfim. Porque uma das funções da nossa equipe é a saúde emocional, né? Com o projeto que a gente tem, que inclusive, né, nós estávamos juntas nele até ontem, Até agora há pouco. até agora há pouco, mas mesmo, né, sem a minha psicóloga na escola, mas a gente está continuando com essa tarefa de cuidar de quem cuida, né? Que no momento eu tenho colocado mais essa função, digamos assim, na escola, com as professoras, com toda a equipe, com as famílias na escola e com as famílias também dos meus pacientes. E sim. E é isso, né, Blan? Eu quis trazer a bússola. A gente já trabalha, então, para quem está chegando agora, né, para quem ainda não conhece tanto o meu trabalho, né, também, inclusive, eu também sou Isabela, sou psicóloga e trabalho na educação, assim como a Blandine, trabalho no consultório e trabalho também com essa busca. A gente trabalha com essa busca com leveza, porque a gente tem visto tanto que nós estamos adoecendo, né, de forma geral, emocionalmente, psicologicamente, mas nós, que a gente trabalha ali na linha de frente, no chão da escola, a gente vai vendo as mães, a grande maioria, a gente fala, são as famílias, mas é porque a gente atende muitas mães, né, Vila? Muitas mães, Uhum. todos os dias, muito sobrecarregadas, muito assim, nossa, eu não sei o que fazer, com muita culpa, com muita sobrecarga. A gente atende diariamente professores que são, assim, principalmente professoras, né? Agora que eu estou no ensino médio, eu trabalho mais com professores homens também, mas ao longo desses anos, muitas professoras, assim, extremamente sobrecarregadas, extremamente num lugar, assim, de exaustão. E o nosso papel tem sido muito esse que meu mamão falou, né? De trazer um olhar
mas de cuidado. E aí, nesse sentido, a bússola, aí a gente vem desenvolvendo, né? Desenvolvemos ao longo de anos esse trabalho. Eu agora fui para outra escola, tenho trabalho no consultório, assim como ela tem um trabalho de consultório também. E aí a ideia de trazer isso para o online, né? Também de estar aqui, né? No Instagram, de ter desenvolvido a bússola e ter desenvolvido o workshop online, né, nessa primeira experiência, do e-book, enfim, de tudo isso que está se engatinhando agora, é porque a gente sentiu que a gente precisa levar isso para mais gente, né? Que a gente precisa levar iniciativas de cuidado para mais gente. Isso eu e a Blan, a gente tem muito em comum, né? A gente tem muito esse lugar de que sozinho não dá, né, gente? Porque sozinho não dá. Tá todo mundo ali, tá todo mundo atravessando. Até coloquei essa imagem hoje, assim, de que é uma ponte que tá todo mundo atravessando uma ponte que é a sua própria ponte, mas tá todo mundo atravessando. Então, quando não existe respostas únicas, não existem caminhos que sejam únicos, cada um é único nessa vida. Não existem soluções simples para questões complexas, né? Eu gosto muito de falar isso. Então, assim, essa sobrecarga, essa exaustão, ela é fruto de variáveis contextos. Então, né, tem toda uma questão que é social, tem toda uma questão que é cultural, estrutural. A gente está dentro de uma Secretaria de Educação, né? Sim. Nós estamos na educação. Pensem, quem não trabalha na educação pode só tentar imaginar o que é trabalhar na educação pública. Tem todo um sistema que é complicado, assim, tem toda uma questão, são questões externas a nós. Mas tem as Uhum. questões, né? Nossas questões próprias ancestrais, nossas questões emocionais. É um conjunto de fatores. Mas nós, eu como psicóloga, a Blan como psicopedagoga, o nosso caminho é muito de trazer, ok, tem muitas questões, mas o que a gente pode fazer diante disso, né? Como que a gente E, pode olhar? e eu Pode queria falar que você ia falar. só comentar, porque assim, esse nosso objetivo, né, de cuidar de quem cuida, né, de fazer com que a pessoa sinta uma leveza maior nas funções que tem na vida, que são muitas, né, e é também estimular na verdade, assim, a gente leva a ideia e as ações ali para ajudar a pessoa a ter esse autocuidado, né? Esse autoconhecimento, saber o seu próprio limite, e ver a importância de se cuidar no meio de tudo, né? Porque a gente Sim, tem o costume de se doar para o outro. A sim. gente cuida do outro, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do colega de trabalho, a gente cuida do marido, a gente cuida do namorado, a gente cuida dos outros e às vezes a gente não olha pra gente, Olha né? para Passa si. por cima do que a gente, dos nossos limites mesmo, para que o outro fique bem e a gente não olha, né, por nós mesmos, né? Exatamente. E aí, nesses tantos contextos, então a gente tem trago, né, cada vez mais nesses anos, um olhar, ok, o que que eu, dentro do meu contexto, do contexto que é individual, o que que a gente pode fazer? E aí tem questões que são objetivas, que a gente pode organizar rotinas e tudo mais, mas tem questões que são subjetivas. E aí, Blan, já vou te colocar Uhum. que, deixa eu até abrir aqui. Então, né, como eu tô, para quem está escutando agora, então tem um projeto chamado Bússola, que é para trazer, então, caminhos nesse sentido de mais leveza, e aí tem um grupo onde eu compartilhei, então, um workshop, que é um workshop mais denso, de 46 minutos, já um pouco aprofundado no caminho e um e-book. E aí eu coloquei para as pessoas, né? Coloquei um formulário em relação a dúvidas sobre essa proposta ou sobre essas questões, quais são as maiores dificuldades relacionadas a isso e tudo mais. E aí, em relação aos desafios, eu até coloquei uma caixinha também. E aí, Blanche, já vou puxar Uhum. esses desafios para a gente comentar a partir deles, tá Tá. bom? Porque tem a ver também com o que a gente está falando. Então, muitas pessoas colocaram de forma geral, assim, outras questões, mas aí também trazendo, né? Eu condensei dentro do que foi uma pessoa colocou assim: foco em mim mesma. Então, acho que tem tudo a ver com Eu o que vou te você falou, falar. né? Acabou de falar. Então, assim, são tantas questões externas. E aí, Blama, até puxando o assunto, né? Nós que trabalhamos principalmente com mulheres, fazendo esse parênteses, né? Que agora, né, nessa transição para o ensino médio, eu estou me lidando com mais homens, sabe? Lidando com mais professores. Mas ao longo de
17, 12 anos de Secretaria de A Educação, mas não sei quantos, a gente maioria é estava sempre mulher. 90% de mulheres. É. E nós, a gente é educado, tem um sistema, né, e uma cultura e uma educação que o tempo todo a gente quase aprende a ser reconhecida e valorizada no cuidar. Uhum. Então a gente vira cuidador, fazedor, a gente está sempre fazendo, cuidando, e tá ali, ó, sempre pro externo. E por mais que a gente entre em um lugar que é um lugar até de prisão, assim, porque a gente tá fazendo. Aí depois a gente entra num lugar de raiva, né? E às vezes tem gente que até nem acessa a raiva. Nos processos mais individuais que eu tô assim, não tenho raiva, mas tá tão. Até esse lugar de não permitir raiva é difícil, então aquela raiva tá muito escondida, Uhum. mas enfim, tá num lugar assim de incômodo. E aí fica, porque eu tô sozinha, eu tô não sei o que. Mas depois cai num lugar de vítima, tô cansada, eu não consigo sair. Daqui a pouco tá cuidando de novo. Então, assim, a gente fica preso nesse sistema. E como sair disso? Justamente no que a pessoa colocou, que é um grande desafio, mas é o foco em mim mesma, né? É. É virar essa chave, essa lupa É. para dentro. Se tem É realmente uma preciso coisa disso. assim que eu aprendi de um tempo para cá, né, e com anos de terapia, enfim, com as minhas terapeutas maravilhosas, e com a minha amiga psicóloga, né, que me dava as consultorias e as sessões de terapia gratuitas, né, nos nossos horários de almoço. É isso. Eu aprendi a olhar para mim. E, assim, uma das coisas, assim, duas questões que são bem. Foram muito esclarecedoras para mim foi perguntar para mim mesmo o que eu estou sentindo. Essa clareza de saber, né, assim, o que eu estou sentindo, né? Por exemplo, eu estou com ansiedade, né? Eu tive um tempo que eu passei por questões, né, difíceis e a ansiedade vinha todos os dias e tal. E aí, quando eu aprendi a parar e pensar o que eu tô sentindo. E aí, nossa, eu tô ansiosa por isso, ou então que não seja relacionado à ansiedade, que seja uma frustração, que a gente passou alguma coisa assim. O que eu tô sentindo? Ah, se eu tô com raiva. Tá, eu tô com raiva. Ok, eu tô com raiva, já consegui nomear. Eu tô com raiva por quê? Né? Eu tô com raiva porque fulano fez isso, ou então eu tava com muita expectativa com uma coisa e eu me frustrei. Tá. E a gente conseguir nomear o que a gente está sentindo e entender o porquê que a gente está sentindo, a gente consegue pensar melhor numa ferramenta para lidar com aquilo, né? E isso, assim, depois da terapia foi que eu passei a aprender mesmo. E eu lembro muito de você falando assim, como se fosse uma camadas, né? Sim. Tá. E numa camada mais Você falava, profunda? vamos descascando essa Vamos cebola. descascando, tá? Você tá assim, mas e mais profundamente, assim, o que tá gerando tudo isso e tal? E esse olhar que a gente tem por nós mesmos é fundamental. Para eu conseguir nomear o que eu estou sentindo, me facilita lidar com a situação, né? Achar ferramentas para lidar com a situação. E esse Já autocuidado que muda foi falado, a percepção ali do momento, né? Porque tá tudo tão confuso, é tudo. Você tá ali, eu falo nossa, que é como se fosse gente. aquela onda que você tá tomando capote. Já Mulher começa. é o quê? Mulher é mãe, é esposa, é dona de casa, é profissional e tem demanda no trabalho, tem demanda dos filhos, tem demanda da escola, tem demanda. Gente, a nossa vida é feita de demanda. E aí, olhar para mim, é olhar para mim. E assim, isso não me custa e não tem ninguém me impedindo. É só mudar uma atitude minha, né? Eu me acostumar com isso, assim, né? É colocar em prática para virar Sim. um, um cuidado mesmo, uma Algo que rotina, seja né? natural e Seja constante, natural, né? exatamente. Esse eu falo que é o ponto de partida, na verdade, né? Trazendo a bússola no sentido de colocar assim, qual que é o ponto de partida? É eu comigo. É justamente, né, olhar, começar a acessar quais são as emoções, quais são os sentimentos
E no trabalho eu trago muito a partir do corpo, porque onde que a gente sente essas emoções? É É. no nosso corpo, né? Então, Uhum. o que eu tô sentindo pode começar até no primeiro assim, cara, o que que meu corpo tá sentindo? É. Porque é impressionante, é tão óbvio ao mesmo tempo que, né? Tipo assim, eu tô sentindo, mas a gente não percebe. A gente não tá é, percebendo, então, meu corpo meu coração tá batendo mais rápido, eu estou ansiosa, ou então eu tô com vontade, sabe? Assim, eu tô com vontade de bater, eu tô com raiva. Perceber o corpo, porque o nosso corpo é onde estão as nossas emoções, né? E aí Uhum. nomear. E eu lembro com a Blana, nos projetos que a gente faz, e na Bússola, no laboratório, todos eles, a gente usa lá na escola, inclusive a gente ganhou um baralho na escola, né? Que Uhum. é um baralho que vai trabalhar justamente com sentimentos e necessidades. Então, assim, dentro da comunicação não violenta, que a gente usa bastante, eles também usam muito isso. Então, nomear. E aí, palavras, assim, né? Quando a gente olha uma lista de palavras de sentimentos, e a gente já acha, porque se os sentimentos, não são bons ou ruins por si só, eles são bússola, eles vão nortear uma necessidade não atendida. Sim. Então, é justamente isso, né, Blan? É Então, a assim, coisa eu tô da sentindo isso cebola, por quê? O né? que que tá faltando? É a coisa da Da cebola, cebola. assim. E assim, esse autocuidado também requer, e aí eu lembro muito também da minha psicóloga, o autoconhecimento, né? Porque Sim, assim, sim, eu preciso saber quem eu sou, o sim. que que eu quero, o que que eu gosto, qual é o meu limite, o que que é importante para mim, o que é valoroso, a ponto que eu não posso abrir mão, né? Eu não posso passar em cima de mim mesma para agradar o outro. Sim. Então, esse autoconhecimento vai também. Aí eu lembro da cebola por isso, porque assim, né, o autocuidado, tá, por que que eu tô sentindo raiva? Por que que eu tô sentindo raiva? Mas por que que isso me irrita tanto, né? O que que Sim, tá lá no sim. fundo? Por que que tal pessoa me irrita tanto? Por que que, né? É algo em mim que tá Isso, refletindo, né? e a gente vai acessando essa questão da nossa própria história, né? Porque é isso, Sim, nós somos, e aí a gente entra num é a outro eixo que camada a gente mais trabalha muito profunda. vai descendo, vai É, vai descendo. descendo. E um eixo que a gente trabalha muito na bússola, e a gente sempre trabalhou na escola, enfim, trabalha no laboratório, que é o eu e o outro. Então, somos nós, porque nós somos seres humanos, a gente é baseado a partir das relações. E nós somos nós, com as nossas questões, e nós somos, né, nosso sistema familiar. Então, assim, entender os padrões, né? Esses padrões familiares, essas relações, a nossa comunicação, todas essas trocas, e olhar para isso que, geralmente, então, eu senti raiva por quê? Como é que é esse padrão na minha família? Como são essas Uhum. relações? Quais são os não ditos nesse sistema? O que que é colocado? Como eu aprendi a ser amada? Como eu me comunico? Como eu não me comunico? Então, tudo isso, a gente começa ali olhando pra gente, mas aí a gente, ao descer, a Uhum. gente começa, na verdade, a olhar para os outros, começando pela nossa família e repercutindo, porque E como que é a entendendo gente um viu pouco as mais o questões? outro também, né? Tendo empatia, Sim, porque sim. algo que às vezes para mim é super importante, para o outro não é. E compreender, né, também o outro me Sim. faz viver melhor, né, com o outro, me relacionar melhor. Sim, e aí, Eblan, você vai falando, né? Eu vou lembrando tanto que a gente já conversou sobre isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente assume esse lugar de mergulhar mesmo, a gente vai né, tendo mais empatia com o outro, porque a gente percebe que se a gente está ali vivendo a ponta de um iceberg, né? Se nós temos tantas camadas para baixo como uma cebola, o outro Uhum. também tem. Né? O outro também tem. Então, assim, alguém até colocou, o mais desafiador é identificar, nomear o sentimento. E é desafiador mesmo, né? A gente fala que se a gente não foi educado dentro disso, né? A gente não teve uma preparação de forma geral, a gente não teve. Então, assim, são caminhos que muitos de nós estamos começando. A gente, como educadores, a gente já está buscando levar muito isso, né? Na educação de forma geral. Isso é uma iniciativa não só no Brasil, como no mundo, mas ainda é muito desafiador. Mas nós todos, a gente está começando a lidar com isso agora, na vida adulta, é difícil, né? É um espaço de muita terapia, de muitos cursos, mas eu E, sinto que é muito um lugar e de se troca. E abrir, nessas né, trocas vão vindo Bela, se abrir caminhos. para Se isso, abrir para né? isso. Porque tem muitas pessoas que têm receio, que têm medo Sim, de, de, de descobrir, né? sim, De descobrir situações, dificuldades, enfim.
se Sim, abrir para isso. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com terapia. Não, não quero, não preciso. Sendo que isso, assim, é libertador mesmo, né? É abrir um leque de possibilidades com a gente mesmo, né? A gente passa a se conhecer melhor e poder cuidar mais da gente, né? isso. E aí, dentro disso, só para comentar mais algumas outras questões, né? Então, essa questão do foco em si mesmo. E aí, Blan, O que mais uma que coisa que saiu muito aí? já colocada, né? No formulário apareceu, e aí eu vou resumir aqui com a palavra autocobrança, que é Ah, algo que a gente sabe que a gente vive muito, o né? E chicote, né, nas costas. A gente mesmo. a gente conhece e a gente reconhece, a gente vê no outro que reconhece. E nós, como a gente trabalha ali na linha de frente, né, lidando muito diariamente com mães, com pais, com famílias no geral, mas principalmente com mães e, né, com profissionais no geral, mas principalmente professoras, a gente estava conversando hoje, mais cedo, né? A gente falou assim, nossa, como que as pessoas se cobram. A gente também, eu falo as pessoas, mas me incluindo nisso, mas Sim, nesse lugar de trabalhar, a quando a gente gente vai fala trabalhando, eu falo assim, com o nossa, outro para a gente poder ouvir, né? para a gente poder ouvir. É, Exatamente. Que cobrança, não é, Blan? Que é. cobrança. E E isso, aí? assim, é uma realidade que a gente encontra diariamente, né? Eu vou levar, assim, um pouco para a escola, né? Mas aí, outros, para outros profissionais também, né? Mas na escola, assim, a equipe, muitas vezes a equipe, os professores, né? Tanto que a gente tem esse projeto exatamente para cuidar dessa saúde emocional, saúde mental, né? Dos professores. É a autocobrança, precisar provar para ele próprio que dá conta, ou provar para alguém, eu não sei se provar para as famílias, ou para a equipe, né? Da escola, direção e tudo mais. E assim, professores maravilhosos, professores que fazem um trabalho assim excelente e não conseguem visualizar o que fazem, sabe? E fica assim, ah, não ficou bom. Ou então se comparando com outros, ficando super frustrados com questões que não dependem deles para serem resolvidas. Então, por exemplo, assim, eu estou numa sala de aula, estou fazendo tudo que eu posso pro meu aluno, né? Eu tenho alguma criança assim mais desafiadora e tudo mais. Eu tô fazendo tudo que eu posso. Eu tô dando o meu máximo, né? O meu máximo. Mas o meu máximo não é 100% todo dia, né? O meu máximo hoje, por exemplo, hoje mesmo, o meu máximo não estava ali muito legal não, porque né? Eu tava estou num dia mais cansativo e tudo mais. Então, assim, o meu máximo não é 100% todo dia. Meu máximo às vezes é 30%, meu máximo às vezes é 90%, é 100%, mas pode ser ali, né? Só que eu tendo a consciência de que eu estou fazendo o meu trabalho com honestidade, com responsabilidade, dando realmente o meu máximo e fazendo, né, fazendo pelo meu aluno o que eu preciso, ou fazendo pelo meu cliente o que ele precisa, enfim, eu sou honesta comigo mesmo, né? Então eu preciso aprender a valorizar o que eu faço, né? Porque a partir do momento que eu estou ali com responsabilidade, fazendo o que eu preciso fazer, me tira, digamos assim, a, a responsabilidade caso aquele aluno, aquele paciente não teve sucesso, ele não teve sucesso talvez, ou teve, né, muita dificuldade, não foi por falta do meu trabalho bem feito, foi por conta de outras questões que também interferem, né? Sim, Então, sim. eu São vejo hoje, múltiplos, sim. a gente que está na escola, a gente vê professores que estão adoecidos nesse sentido de se cobrar tanto e querer de fato fazer a diferença para aquela criança, aquele adolescente e tal. E a gente faz, mas tem coisas que não estão nas nossas mãos, né? E assim, sempre eu procuro chegar na professora, que às vezes traz uma situação que eu vejo que está desmotivada. Hoje mesmo eu conversei com uma delas, e aí falei assim, tá, fulano de tal, tá difícil, não sabe, tá. Aí eu falei assim, e você? Você tá conseguindo cuidar de você?
Aí ela, ai, não sei, acho que não. Eu chego em casa, eu tô tão morta, eu tô tão cansada, eu vou só deitar. E aí eu conversei com ela, olha, é importante você cuidar de você, né, ter uma alimentação equilibrada, você fazer uma caminhada de manhã, respirar, olhar um pouco para fora, né? Minha prima maravilhosa, psicóloga, também fala isso. Você já olhou para fora hoje, né? Porque a gente fica olhando às vezes muito para os problemas para dentro. E assim, a gente precisa olhar para dentro, devido ao autoconhecimento, ao autocuidado e tudo mais, mas a gente também precisa olhar para fora, no sentido de ver outras possibilidades, respirar mesmo, olhar para a natureza, se conectar, né? E para trazer a leveza. E o autocuidado passa por tudo, né? Uma alimentação, o sono, o dormir, né? Procurar dormir na hora certa, procurar fazer uma atividade física para, enfim. Sim. E aí passa por isso também, né? Não é só a nível de pensamentos e de questões ali cognitivas, de como resolver problemas e tal, mas o autocuidado com o corpo mesmo, que vai refletir, né? Em tudo. Reflete em tudo, né, Bla? Em tudo. E essa questão da autocobrança, que nem você falou, é descendo camadas, né? Porque, na verdade, nem você falou, tem muito a ver da história de cada um. Então, essa autocobrança que muitas vezes eu traduzo, eu escuto também num lugar de culpa, sabe? Assim, de mães culpadas. Nossa, mas professores se sentem culpadas, muito essa culpa. E como que a culpa ela tá relacionada cada vez, para mim fica mais claro, assim, a cada história que eu escuto e mergulhando na minha própria história, a culpa tá ligada a questões nossas primárias, assim, a questões nossas, individuais, mal resolvidas lá atrás, a Uhum, nossa história, questões uhum, bem antigas. Então, assim, se a gente está sentindo muita culpa, se a gente está sentindo muito autocobrança, muita culpa, assim, tem coisas lá atrás que é muito diferente de autorresponsabilidade, né? Que a autorresponsabilidade, a gente entra num lugar de adulto, então, assim, cara, ok, esse aluno é meu, esse meu filho é meu, então, o que que eu vou agir? Mas quando a gente começa a cair nesse lugar de, né, da culpa mesmo, tem questões. Então, mais uma vez, a importância de olhar para dentro, né? Num primeiro momento, a gente começa como? Sentindo o corpo, nomeando, que nem você falou, esse é o uhum. começo. Mas aí depois a gente vai o quê? Investigando a nossa história, Sim. vendo esses padrões, mas um começo, mais e mais. E aí entra no que você falou, e eu lembrei de uma outra coisa que a gente conversou hoje, que eu queria trazer aqui também para nossa conversa. Porque aí você falou isso, né? Então, assim, a gente está conversando aqui sobre esses aspectos, né? E até relacionando com quem está fazendo a bússola. E aqui também é um espaço, né, de troca com a bússola. Então, assim, a gente tem o eu comigo, todos esses caminhos que vão trazendo a partir primeiro do corpo, das emoções, esse contato. Depois olhar para essas relações e para nossa comunicação com o outro, esse outro contato. Mas nós temos o que a Bom trouxe também, que é esse expandir, né? Que eu falo que assim, é começar a olhar para cima. Sabe assim, a nos perceber como nós somos pequenos perto de um todo. Na verdade, tem muita coisa que a gente não compreende, nem vai entender, né? Eu gosto muito daquela frase, assim, agora vemos em parte, né? Então veremos face a face. Agora a gente vê tudo em parte. Então, todas as questões que a gente está vivendo assim, ó, vendo em parte. Aquela frase que eu Existe muito amo, que mais. você disse no momento que eu estava numa situação mais difícil da minha vida. O a tempestade não é o céu inteiro. A Eu tempestade não amo é essa inteiro. frase, gente. Se a Essa gente frase parar para é da pensar Rafaela que a gente Carvalho, é está uma autora passando que eu amo. pelo caos, assim, eu tô desesperada, eu tô numa situação, o caos. Aí você pensar que você está no meio de uma tempestade, mas que o céu É muito é maior, é muito infinito, maior. sabe? Aí você fala assim, cara, uma hora essa tempestade vai passar e vai acabar, e, O sabe? céu é maior, né? O Ele contempla a céu, tempestade, mas o céu é maior. a E a gente tempestade e não trazer é até a o céu visualização inteiro. disso, né? Tinha uma imagem, uma vez até te mostrei a imagem, né? Que é uma imagem física mesmo, assim, da Sim. tempestade, a gente vendo o céu maior. E E por essa cima das percepção, porque nuvens, eu tava falando, e por oi? cima das E por nuvens, o sol continua cima das brilhando. nuvens. Ai, é Aquele isso. céu maravilhoso. E eu tava falando com a outra colega hoje, assim, né? E eu trago muito isso na bússola. Nós somos natureza, né? Nós somos natureza. Assim, pra gente estar vivo aqui conversando, quantos sistemas estão funcionando dentro de nós? A gente está respirando. Pra gente nascer, a gente foi gestar. Nós somos natureza, a gente desconecta disso. Então, quando a gente começa a entrar em contato, nossa, que a gente. Até no vídeo da bússola eu coloquei um videozinho que eu esqueci, chama Olho Cósmico, que é isso que vai mostrando a mulher tá deitada
no gramado. Aí Uhum. vai se afastando a câmera, vai subindo, Sim, subindo, subindo, sim. subindo. E a gente vai vendo tanto que é pequeno na imensidão, e aí depois a câmera vai descendo, 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 entra nela, entra no olho dela, e vai entrando, entrando, entrando até chegar no átomo e no núcleo do não sei o que, não sei o quê. E o Raul assistiu comigo e falou assim: mamãe, é igual. Tipo assim, porque como vai Aham. mostrando, né? Tipo assim, lá dentro é igual lá fora. Eu falei, filho, é essa magia, é igual. Então, e o que isso tem a ver? Que é o que você falou, né? Então, assim, andar e olhar para o céu, né? E aí a gente coloca muito isso na bússola, nos caminhos. Quando a gente se faz isso, assim, sabe? A gente amplia, a gente olha. Primeiro passo, né? Alguém falou assim: por onde começar? Começa por ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? Eu É, comigo, meu corpo, minhas emoções. A gente começa ali. A gente começa ali. A base é olhar para os outros, as nossas relações, os nossos padrões. Mas a gente faz, a gente eleva. A gente eleva. E aí, Blan, é uma coisa que a gente falou hoje, eu queria trazer aqui para compartilhar, né, com mais gente, que é a questão da entrega, né? Da sim, entrega. Até me sim, arrepio. Por quê? Porque quando a gente eleva um pensamento, nós nos percebemos natureza, a gente se percebe como pertencente a algo maior, né? E a sim, gente acaba entrando dentro da fé, né? Respeitando a fé de cada um, mas quando a gente se percebe dentro, a gente entra num campo que já não é o campo mais do racional, é um campo que a sim. gente entra no espiritual. E aí a gente fala, o que que isso tem a ver com os nossos desafios ali É, do dia a dia, né? Da nossa questão. Quando a gente quando a é. gente entrega, pensando ali, lembrando que a gente está falando aqui de autocobrança, de Sim. culpa, de ampliar, e a E, gente entrega o nosso trabalho todos os dias. Para quem não perdeu o começo, né? Eu trabalhei com a Blan muitos anos numa escola de educação infantil, e agora eu estou numa escola de ensino médico, muitos desafios, outros desafios, e a cada dia eu chego lá e eu entrego o meu é, trabalho. Eu me coloco como é, e, serviço. e Fala um pouquinho Bela, disso. assim, nós somos micro, né? Como você fala, gente, no meio do universo. Assim, se a gente for parar para pensar na nossa cidade, né? Dentro da nossa cidade, quem somos nós? Assim, às vezes a gente é conhecido por alguns, por outros, mas já não é conhecido por todo mundo. Então, assim, você já é pequeno dentro da sua cidade, dentro do Brasil, dentro do, sabe? E o mundo, e o universo. Quem sou eu, gente, no universo? Assim, é, nós somos muito pequenos, nós somos muito pequenos. E às vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente acha assim que é a pior coisa do mundo. Assim, eu tô passando pelo pior, assim, como se a gente estivesse sofrendo mais do que todo mundo, mas, sabe, a gente deixa tão grande o nosso problema, tão grande, tão grande, tão grande, que parece que é o fim do mundo. E não é, porque assim, eu sei que a gente valoriza cada sofrimento de cada pessoa, né? Não existe um sofrimento maior ou menor, de cada pessoa é aquilo que ela tá passando, mas se a gente parar para pensar o quão pequeno a gente é, o quão curta é a nossa vida, né? Eu lembro da gente comentando assim, cara, daqui a 100 anos ninguém nem vai lembrar da gente, talvez, assim, sabe? Nem na nossa Daqui a família. 200, ninguém mesmo, Nem na mesmo. nossa família, assim, vai falar assim, ah, eu tive uma tataravó chamada Blandine. Quem foi Blandine, gente? Tipo assim, nada. Nós não somos. Aqui A é um vida é piscar. um segundo. Então, assim, e depois? Né? E depois? Assim, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre falava assim, ah, vai fazer isso, e depois? Ah, vai fazer isso, e depois? E depois? Tentando fazer com que eles enxergassem assim, qual é o objetivo da sua vida? Ah, é conseguir um emprego? Tá, e depois? Ah, depois eu quero conseguir muito dinheiro. E depois? Né? E aí a gente vai chegar uma hora que vai falar assim, tá, e aí eu vou estar velho e vou morrer. É. E aí tudo que você quis na sua vida fez sentido? Você viveu bem? Você viveu plenamente? Você, né? E aí, voltando, né, no que você perguntou, assim, essa entrega. Eu, assim, né, a gente respeita, obviamente, a realidade de cada um, a fé de cada um. Eu, como católica, né, também tenho essa questão de entregar, mas
é aquilo que a gente fala. A gente fala para os outros para a gente poder ouvir. E aí a gente fala para os outros muitas vezes para a gente conseguir ouvir muitas vezes, né? Porque é desafiador, né? No momento que a gente está passando situações, enfim, entregar. Mas para mim muda completamente o peso, já que a gente está falando de leveza, muda completamente o peso da situação, seja uma situação ruim que esteja passando, ou seja uma situação do dia a dia, de trabalho, muita demanda, tal, tal, tal. Muda totalmente o peso quando eu faço com a intenção de servir o outro, né? A gente comenta muito, né? Ah, nós somos servidoras públicas, então a gente tem que servir, né? A gente e independente disso, eu sair da minha casa, eu gosto de falar assim, eu vou sair para servir, né? Sair da minha casa e pensar que o meu trabalho vai ajudar outras pessoas, que o meu trabalho vai fazer com que uma criança que tem uma dificuldade consiga iniciar um aprendizado. O meu trabalho de poder fazer um pouquinho de diferença na vida de uma família, com alguma orientação, ou trocando mesmo, às vezes trocando, né, desabafos, porque eu também sou mãe e tenho os meus problemas com os meus filhos. Então, assim, mas uma gota, né? Uma sementinha que a gente pode plantar no coração do outro para ajudar o outro, para facilitar a vida do outro. É, é, é lindo, assim. Então, assim, o momento que eu saio de casa, quando, né, eu estou mais, né, Inteira. concentrada, mais inteira, né? Porque a gente tem os nossos dias também, mas quando a gente está mais assim, inteira e sai com essa perspectiva, né? Eu vou sair para servir, eu quero oferecer o meu trabalho para o outro, eu quero oferecer o que eu tenho de bom para o outro, oferecer para Deus, né? No meu caso, enfim, como católica cristã, eu quero oferecer o meu trabalho para Deus, porque para Ele, né, que eu estou fazendo é por Ele, porque o meu depois, uma hora ou depois eu quero chegar nele, né? No caso da minha fé. Mas é isso. Então, assim, é entregar. E, assim, em meio, rapidinho, só para completar, e em meio a situações complicadas, difíceis, que a gente tira, que a gente sai do eixo, né? O desespero toma conta e tal. Aí eu vou lembrar do meu pai, porque meu pai é, assim, sábio. O dia que eu cheguei pra ele, e falei assim: ai, pai, eu tô preocupada com essa situação, isso e aquilo. Era uma situação que tava me deixando muito. Ai, não. Ele virou pra mim e falou assim: minha filha, eu não tô preocupado. Tipo assim, eu não tô nem aí. Eu, pai, como assim? Né? Quase que eu não tô. Aí ele falou assim: minha filha, eu não tô preocupado. Aí eu, pai, aí ele, minha filha, eu não tô preocupado porque a gente não tem controle de nada. Nós não somos nada, a gente não controla nem a gente mesmo. A gente não controla nada. Então, tudo é permissão ou não permissão de Deus, né? No caso de quem acredita em outras questões, é porque tinha que acontecer ou porque não tinha que acontecer. Gente, o que a gente controla? Nada. A gente Nossa, não lembrando, controla a gente é tão nem a burro. nossa alimentação, porque a gente quer fazer uma dieta e não dá conta, né? Então, o que a gente controla? O que está nas nossas mãos? Nada. Então, assim, esse eu não estou preocupado do meu pai, eu levei para minha vida. Depois disso, eu falei assim, gente, eu vou começar a repetir, igual o seu Afonso. Não estou preocupada. Por quê? Porque eu não tenho controle de nada. O que tiver que acontecer, vai Aquela acontecer. frase, Blanca, o que não tem remédio, remediado está. É um pouco desse lugar, né? Que o tio Afonso fala. Ai, Desse lugar. é isso. E é isso, assim, né? E isso tudo que a gente está falando é desse lugar de ampliar perspectivas, né? Porque a gente está aqui numa conversa, num bate-papo, para falar sobre leveza, como a Blanca colocou muito bem, lembrando que todos nós estamos vivos, estamos passando por isso, então a gente está ali no trabalho de ponta, né? Trabalhando com isso, como psicóloga, como neuropsicóloga, mas a gente está lidando com isso também, então a gente está nessa busca também, é uma busca diária. E aí, duas coisas que me vieram. Uma é que como que a partir. O que facilita isso?
Porque, inclusive, hoje, né, quando eu fui divulgar lá no grupo da Bússola hoje, eu falei assim, olha, como é importante partilhar. E aí, como veio o convite para a gente estar conversando, partilhar. Porque quando a gente partilha, a gente também sai disso, porque a gente está ali nas nossas questões, que é importante. O primeiro passo é a gente olhar pra gente. Só que Uhum. aí, quando a gente começa aqui, ó, na conversa, tem muita gente que está escutando a gente agora, nesse momento, tem gente que vai escutar a gente depois. Toda vez que a gente escuta, nos lembra que cada um é único, mas a gente escuta experiências, perspectivas, amplia o As nosso olhar trocas, e se né? conecta. Tem uma frase que é isso, né? Até coloquei hoje, assim, de uma certa forma, a dor de uma é a dor de todos, a cura de uma é a cura de todos, porque a gente se conecta, né? De uma certa forma, estamos todos atravessando, né? Estamos todos atravessando, estamos todos aqui, né? Com suas tempestades, né? A tempestade não é o céu inteiro, cada uma das suas tempestades, o céu em cima de tudo. Então, isso é uma questão que nos ajuda muito, porque quando e aí nesse lugar, né, quando eu estou mais fragilizada, vamos supor assim, eu preciso, uma das coisas que eu busco é justamente essa troca. E aí a Blan é muito nesse lugar, né, de troca. Amiga, a gente troca áudio, e a gente volta. É como se fosse a partilha, e aí a gente vai achando várias formas, né? Hoje em dia a forma virtual, né? A gente está aqui hoje, às vezes é escutando uma live, é escutando um momento como esse, é escutando um curso. É ter momentos onde a gente volta, né? Tipo assim, a gente escorrega, mas a gente volta. É. Ei, volta para si, volta para o outro. E aí, Blan, trazendo um último, fechando já, né? A gente falou que ia fazer uns minutinhos e a gente vai. É bom que a gente vai falando, a gente nem vê o tempo passar, mas já A para gente fala fechar, muito, né, amiga? a gente fala muito mesmo, para quem tá escutando, a gente fala muito. Mas eu quero trazer o último do que o pessoal trouxe. Tempo. O desafio do tempo. E aí, eu quero falar sobre. Eu já vou começar sobre o tempo, e aí me enviaram duas questões. Uma é isso: tempo é uma questão que todo mundo, de alguma forma, hoje, a gente está É vivendo. um problema Né? com isso. É uma questão É. em geral, né? E aí existem questões que a gente pode olhar para isso de uma forma mais, como eu falei, sempre falo, né? Existem questões que a gente vai olhar disso de uma forma objetiva. E objetiva, existem vários cursos, várias ferramentas, várias estratégias que vão ser válidas e Uhum. importantes para lidar com o tempo. Então, assim, organização de tempo, otimização de rotina, delegação, métodos de estudo, né? Que a gente vai dividindo para estudo, métodos de dividir a organização da casa. Tudo isso é válido e tudo isso é importante. Ok. Aqui na bússola, né, muito uma coisa que a gente traz muito essa questão de organização, a gente troca um pouco isso, mas a gente foca mais nos aspectos subjetivos, né? O que tem por trás? Até porque o tempo, gente, o tempo, ele é subjetivo. Existe, claro, esse tempo que é o tempo de relógio, né? A gente fala, o tempo, o pessoal que entende um pouco mais de mitologia, né? Vai trazer um pouco mais do tempo Cronos e o tempo Kairos. Então tem o tempo Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo de relógio, né? Que é igual a todo mundo. Então, só que tem o tempo é subjetivo, o tempo é Kairos. Quem não vivenciou, sei lá, um minuto de uma forma extremamente prazerosa e um minuto de uma forma extremamente tensa. Um minuto não é igual. A gente não sente um minuto igual. A gente não vive de forma igual, de forma Quando a gente está subjetiva. Tempo numa atividade super prazerosa, né? De repente acabou. acabou. Aqui, Passou 3 horas e eu você se não viu. estivesse fazendo talvez sozinha essa live, teria ido mais devagar do que conversando, É, porque conversando com a amiga, é. então o negócio, o tempo voa. Passa três E horas e não assim, vê. Se a gente estiver no sofrimento, 5 minutos é desesperador. 5 minutos é desesperador. Então, a grande questão com o tempo que eu tenho buscado, né, é essa mudança de chave, né, de perspectiva com o tempo. E até a gente falou, né, você trouxe a frase da Rafaela, que é maravilhosa, que ela fala, né, a tempestade não é o céu inteiro. E outro dia, um tempo atrás, eu li um texto dela, muito bom, e ela falava uma coisa assim, né? Que ela, como mãe de filhos pequenos, às vezes ela via, os filhos dela já estão maiores, assim, né? Crianças, adolescentes. E aí, às vezes, ela via um bebezinho, uma mãe com um bebezinho de colo, e ela olhava e dava um pouco uma nostalgia, uma saudade e tal. E aí ela começou assim, gente, mas peraí, será que eu tô com vontade de ser mãe de novo? Alguma coisa assim? E aí ela sacou que ela não queria, ela tinha certeza que ela não queria ser mãe de um novo bebê, porque ela não queria um novo bebê. O que ela sentia vontade, É a falta. saudade,
era dos bebês dela, né? Tipo assim, daquele tempo que passou e Uhum, daquele tempo uhum, que não volta. E ela começou a olhar para aquele tempo, assim, o tanto que a gente fica com aquela sensação, com aquela saudade, né? E como que hoje ela daria tudo para voltar atrás, assim, e vivenciar aquele cheiro uhum, de recém-nascido, aquele cheirinho. Ela falou, né? Como que hoje eu daria tudo por aquela sensação de novo do meu mais velho, que já é um homem no meu uhum. colo, querendo, enfim. E aí ela falou assim, e aí ela começou a fazer um exercício, que era, nossa, se eu daria tudo, ela começou a se imaginar como uma velhinha, velhinha, e que nesse momento ela estava voltando é como se uma velhinha que tivesse tido a Ah, oportunidade de entendi. vivenciar esse momento de novo pela segunda vez. Sim, Entendeu? Então, assim, é como se eu tô aqui vivenciando um momento, né? Um momento, por exemplo, desafiador. Eu tenho dois filhos pequenos, uma de 3 e um de 4 que vai fazer 5. Então, pensa, super próximozinho. Então, naquela loucura, né? Nos momentos desafiadores, porque tem uns momentos que são maravilhosos, tem uns momentos que sim. são assim. Não vou nem falar desses momentos. A gente está falando aqui de buscar Dos leveza no caos do desafios. dia a dia. Aham. Naqueles momentos que são mais caóticos, que a gente perde a atenção, é de voltar e falar assim, cara, me imagino velhinha querendo tudo para voltar para esse momento agora. E isso vira. E aí, quando eu falo assim, gente, é uma chave que vira. Porque você entende que o tempo é o mesmo, a situação é a mesma, mas a sensação e a percepção É, é outra. é. É outra. É uma coisa assim, cara, isso que eu tô vivendo agora, duas crianças brigando, é não sei o quê. Às vezes até uma questão de trabalho, de alguma questão assim, de ter que Sim, lidar com muitas coisas. Às vezes eu, quando estiver velhinha numa cama, sim. vamos supor assim, então, tudo que Vai eu queria lembrar era e fazer vai. muita É. coisa, tá correndo pra Aí eu cá, lembro e não sei o quê. Ai, meu Deus, mais uma vez, aí eu muda. lembro mais uma vez do seu Afonso e agora da dona Efigênia. Porque quando eu tô nessas situações, o meu pai, minha mãe falando assim, você vai sentir tanta falta disso, você vai sentir tanta falta disso. E é isso, dessa correria, leva o menino, volta com o menino, leva e, busca, e almoça dentro do carro. E ele falou assim, você vai sentir tanta falta disso. Ele falou assim, aproveita que você vai sentir tanta falta disso. É isso. Então, assim, E é um clichê, né, eu amiga? A acho que o gente tempo, escuta Bel, muito isso, mas é uma verdade. engraçado assim, que eu falar de tempo é uma situação. Quem me conhece sabe bem que eu tenho essa dificuldade, né? Eu tenho uma agenda super lotada, 1000 compromissos, 1000 demandas e 1000 frentes, né? Porque eu não me contento com uma coisa só. E o meu tempo é limitado demais. É, mas é isso. Em qual valor que você está dando para o seu momento, né? Então, por exemplo, esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim: Nossa, você tem um compromisso marcado na sua agenda com seu filho? Eu falei: Sim, meu filho está na minha agenda, porque minha agenda é lotada. Meu filho está na minha agenda, sextas-feiras, tal hora, é o nosso momento de sofá, grude e filme, pipoca. Ele tem que estar lá, porque se eu não colocar lá, né, o trabalho vai me engolir, porque eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu vou trabalhando. E aí eu esqueço do que é essencial, do que é importante. Então, assim, a gente consegue sempre tirar um tempinho para o que é importante. Sabe por quê, Bela? A gente perde tanto tempo olhando, hoje em dia, com rede social. Nossa, gente, olha, mais uma vez eu vou falar, eu estou falando para os outros para eu Mas ouvir. falando pra Tá, você, gente? Para eu ouvir, porque eu sempre me foi a nossa disperso, solidão. porque eu me disperso muito com rede social, a gente trabalha o dia inteiro, né? E quando a gente para ali um pouco, a gente quer dar uma relaxada, ficar vendo bobeira e tal. Mas caramba, se eu valorizar o tempo, eu posso ter o meu momento ali off, né? Caixinha do nada. Mas até isso eu acho que a gente tem que programar. Eu vou ficar aqui na caixinha do nada de tal hora, porque eu preciso dar atenção, né? Então, assim, Sim, eu preciso sim. valorizar o que é mais importante no meu tempo, né? E acho que isso, e valorizar envolve olhar, né? Porque quando a gente está no atropelado, a gente às vezes não consegue olhar para o que é É, importante para mim, para o outro e para o todo. Mas eu sinto muito isso. Assim como mãe, eu escutei a falar, eu tenho escutado muito meu pai, sabe? E meu pai tá num outro momento da vida, aposentado, e aí às vezes ele vê essa questão de eu estar super correndo, trabalho, assim, nossa, tipo assim, eu fico imaginando também, que saudade que eu vou ter é.
em relação não só às crianças, mas em relação ao trabalho, sabe? Essa correria Uhum. que eu e você tem, né? Nós temos de falar assim, nossa, a gente vai sair daqui agora do trabalho, aí tem atendimento por Uma tal hora, aí tem loucura. não sei o quê, e vai pegar. Mas isso, aí é o termômetro, né? É, Do tanto que, claro, lembrando, a base é o quê? Cuidar da gente. sim. Cuida da gente. Cuida, né, do outro, olha para o outro em relação às nossas relações, eleva né, qual que é essa situação? E Entrega. aí, dentro disso, a gente vai trazendo perspectivas e, às vezes, aí a gente vai conseguindo dosar o que está sendo demais ou o que está sendo que basta mudar o olhar, porque tem coisas que vão ter que ser priorizadas e, às vezes, até excluídas, às vezes. A gente estava falando também sobre outro dia sobre procrastinação. E, assim, o tanto que procrastinar, às vezes, também é um sinal de que alguma coisa não está dentro do que eu quero para minha vida. Né? Então, assim, e ou não, ou tanto que tem a ver com alguma coisa que eu quero desenvolver para minha vida. Então, assim, de qualquer forma, já caminhando para o final, porque a gente já está Sim, já aqui passamos há quase uma hora, do... voou o tempo, É. voou. Mas, assim, caminhando para o final e dando um fechamento, e até vou falar, eu perdi Meus algumas mensagens que comentários foram aqui, colocadas, né? né? Ah, eu perdi também, mas tem umas mensagens pra gente comentar aqui Tem rapidinho umas antes da gente mensagens terminar. bem legais, assim, que eu vi que a Jana colocou aqui, e Pejana, né? De que acho que era um passo de cada vez. E há uma coisa que ela colocou aqui, olha, a bússola gera um campo de energia semelhante. Uma coisa que eu sinto também é essa questão de campo, sabe? Assim, de que cada um é único, mas cada um. Só voltando, gente, o quanto que estarmos num coletivo faz diferença. Eu coloquei isso até no grupo lá da bússola, falando assim, cara, cada um tá num caminho. Mas quando a gente se une, mesmo sem ter contato físico, mas com a Uhum, mesma intenção, uhum. e a internet, como a gente colocou aqui, ela tem muitos desafios, tem causado. Eu trabalho com adolescentes agora, né? Estou vendo, né? Veio uma questão agora de que os estudantes não podem ter acessar celular na escola, o que é importantíssimo. E a gente está vendo tanto que é desafiador isso. Mesmo assim, então a gente sabe dos desafios das telas. Por outro lado, a gente vê a potência, né? Que sem estar junto, às vezes a gente escuta alguma coisa, nunca viu a pessoa. Então, assim, campos, nós estamos em campos. Então, buscar, olhe o que você está consumindo. A gente fala muito de nutrição, nutrição de comida, né? Que a Alimentar, gente né? é o que a Eu gente come, alimento. não é? Uhum. A gente é o que a gente come no sentido de alimento. Só que existe a nutrição digital, assim, do que você se alimenta, né? Então, assim, você está aqui, Sim. ó, 9 horas da noite, que tipo de coisa que você está escutando? Que é para te elevar? São músicas? Por exemplo, um momento desse ao vivo, ou é uma palestra, ou é um filme que seja, alguma coisa que seja engraçada, porque aí, trazendo até para os eixos da bússola, né? A gente falou eu comigo, eu com o outro, eu com o todo, mas eu trago muito os eixos lúdico e criativo, porque nós somos lúdicos. Nós É. precisamos nos divertir, a gente precisa ter leveza, a gente precisa ser criativo. Isso que você está consumindo está te levando para um lugar de criatividade? De Sabe? Está te leveza. trazendo para o mais? O que você está consumindo? Nós somos adultos. E aí eu até trago, né, para quem acompanhou a bússola, a gente organiza esse caminho num formato de estrela. E aí eu falei que coloca a estrela, coloca uma haste no sentido de É. pegar, sabe? De tomar posse. Vira uma varinha de condão, uma estrela com uma haste, mas e é num lugar assim de, cara, eu seguro, porque nós, Blan, a gente É. tem falado muito sobre isso, eu e você também. Nós somos adultos, né? Assim, bancar o lugar de adulto, Sim. adultecer, significa o quê? Dói, Escolher. Bancar escolhas, escolha. Eu já falei isso, porque eu tenho dói, é falado muito sobre isso, gente. difícil, A é gente tem que bancar. Eu escolher. até É a escrevi aqui para nossa não escolha, a esquecer. nossa responsabilidade É nessas escolhas. adulto paga o preço. Adulto paga o preço, adulto sabe que tudo tem um custo. Não Adulto existe paga o nada sem preço. custo. Então, assim, se eu quero alguma coisa, eu tenho que pagar o preço disso. Né? Então, o preço é o meu tempo, o preço é a minha energia, o preço é a minha intenção, o E preço é o paga meu o dinheiro. preço, e paga o preço das próprias escolhas, né? Porque assim, Exatamente, eu exatamente. escolhi isso, então eu vou assumir que eu Vai ter um escolhi isso e vou custo, vai ter um pagar o custo. custo que tem. Eu escolhi Tudo tem um aquilo, custo. enfim. É. Então, desse lugar de um chamado à responsabilidade. Porque a gente tem um lugar, e eu e a Blan, né, fechando mesmo, a gente vê isso no tempo, você diz, eu tô muito cansado, não sei o quê. Mas uma coisa assim, um lugar que a gente observa em muitos relatos, às vezes, assim, de um cansaço, mas que fica num ciclo, como se isso fosse mudar de uma forma fantasiosa, né? Então, assim,
precisa de uma ação. É uma porta que se Ação. abre por dentro. É se São muitos fatores. responsabilizar. Não estamos aqui de forma alguma colocando tudo na conta do indivíduo. Como a gente falou no começo, para quem não estava aqui no começo, são questões que são estruturais muitas vezes, são questões que são de ordens Então, culturais, sociais. e tem Mas o que que a questões que gente não pode fazer diante cabem disso? e questões que não cabem a nós, né? E a gente não tem controle, né? Mas o Exatamente. que a gente tem controle, a gente pode A mudar se a gente gente quiser, né? pode mudar. E é isso, Blanzinha. Então eu quero te agradecer profundamente por esse bate-papo, por essa troca que está aqui dentro, dentro da bússola, né? Eu vou colocar lá para quem tá, e aí quem tá aqui no Instagram, e depois vai ver outras vezes também. Lá lá na bússola, eu quero só compartilhar dois comentários também que colocaram, que foi assim, achei muito legal. Eu compartilhei um formulário, e aí duas pessoas colocaram, na verdade, três pessoas colocaram assim. A bússola ela ajuda na compreensão de que precisamos de um norte para tomar decisões importantes e que vão impactar diretamente a nossa família. É isso, é norte, né? É. Norte para decisões. Então a palavra para mim é norte e decisões, que tem a ver com escolhas. Busca de orientação e direcionamento. A bússola me deu uma luz nesse caminhar. Eu acho que é trazer luz para Estratégias, esse lugar. né? Estratégias, né, Bela? Estratégias. E todos temos o nosso momento de acordar e buscar uma melhoria em nós mesmos. Este é um grande norteador neste caminhar. Então, a ideia da bússola é dar um norte nesse caminhar. A gente tem os caminhos de aprofundamento, né? Tem o travessia para quem quer atravessar no processo individual que eu acompanho, em um processo de programa de psicoterapêutico, com sessões, com 10 sessões de psicoterapia, a Sim. gente pega isso, mergulha nisso. Tem o livro Depois dos Filhos, onde eu, em um capítulo, falo um pouco sobre isso tudo, e tem mais 21 capítulos de autores diferentes trazendo sobre essas perspectivas. E temos o Laboratório de Saúde Emocional, onde a gente vai experimentar todos esses eixos com formas muito práticas, né, de forma online. Enfim, são muitos os eixos, mas... E também tem o trabalho da Van. Fala um pouquinho do seu trabalho, Van. Então assim, o meu trabalho é mais com crianças, né, com adolescentes, mas eu sempre estou em contato com as famílias, né, com os Sim. pais que chegam muitas vezes aqui desesperados, né, assim, ai, você tem que me ajudar. E aí, assim, aqui, né, na clínica, a gente faz avaliação e intervenção com as crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, algum, né, suspeito de algum transtorno funcional, autismo ou deficiência. E essa orientação, né, aos pais, no que cabe a nós como profissionais, né, para facilitar, para trazer estratégias, para trazer uma adequação, para trazer mais leveza para o pai, para a mãe, para a criança, para o adolescente, né, para a família de modo geral, porque muitas vezes a família chega aqui sofrendo, assim, né, com a situação, enfim, uma família que muitas vezes não sabe mais o que fazer, não sabe qual caminho pegar e seguir para ajudar o próprio filho, enfim. E aí nós estamos aqui na clínica, na Educaneuro, vou até mandar um beijo para a Aniele, fazendo propaganda, né? E é isso, assim. E no Instagram, né? No Instagram, para quem precisar e quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. E Belinha, você sabe que eu sou sua fã, né, amiga? Parabéns, nossa, parabéns por todas essas frentes aí que você está comandando e muito bem. E estamos juntas. Tá? As loucuras que você, as loucuras que você, né, pensar ou eu pensar, a gente coloca em prática. E antes de terminar, eu queria só agradecer mesmo quem entrou. Ah, meu filhote tá, né? Não sei se ainda tá, mas assistiu um pouco. Agradecer o Tiago, que é um parceiro, psicólogo daqui de São Sebastião. Ainda não conheço, assim, a gente se conhece por parceria mesmo, é exatamente aquilo que você estava falando, via internet. Internet. E assim, eu indicando pacientes para ele e ele para mim, maravilhoso. Obrigada, viu, Tiago, pelo elogio. Agradecer aos outros todos que participaram, Lucélio, meu bem, obrigada. E todos os outros, as meninas da escola, amigos mais antigos. Ó, temos um fonoaudiólogo assistindo, meu amigo, e todos que, né, participaram.
Eu quero agradecer também todo mundo que participou, todo mundo que comentou, as, as mulheres que estão na bússola, que vieram aqui complementar, a, a Dailma querida, Linda! maravilhosa, com quem eu trabalhei também. Gente, a gente quer agradecer todo mundo e falar isso, sabe? De estamos juntos, tá todo mundo de alguma forma no mesmo barco, né? Então, quando a gente busca algo pra gente, quando a gente busca essa bússola que na verdade vai nos direcionar para dentro e para, né, para conexão com todo, a gente muda a gente, e aí com isso a gente muda a vibração, a gente faz A gente, muita diferença a gente mesmo, vê sabe? as coisas com mais leveza, A gente vê as né? coisas com mais leveza. Então, leveza é a palavra que a gente deseja. Muito E aí, obrigada. Até para a próxima, Blan, que ser, vem outros e momentos aí, para assim. ser bem blogueirinha, bem, olha, gente, segue o nosso perfil. É Isso, a gente isso, está indica para começando, os gente, no colegas. sentido de até experimentando essas tecnologias. Então, deem uma força aí pra gente continuar. Boa noite, até Beijo, mais. Bela. Obrigada, Tchau, viu? obrigada. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau, 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 gente. pessoal. Tchau, tchau.